Prontinho. Pessoal, essa é uma experiência que eu vou fazer aqui e que talvez isso vá me ajudar nas aulas e vocês vão ser aí a primeira turma a fazer esse teste aqui comigo. Eu vou tirar minha câmera para facilitar a, a, a chegada aí da minha, dos meus slides, da minha voz, sem nenhum tipo de interrupção, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, pegar no chat aqui, eu vou... Esse vídeo tem 4 minutos e 9 segundos. Eu vou colocar esse vídeo aqui, vocês vão clicar nesse vídeo e vocês vão assistir este vídeo, tá bom? Cada um assiste aí, e aí a gente, eu também vou colocar o vídeo rodando aqui para mim, e a hora que terminar o vídeo, eu vou dar mais um minuto e vou começar a falar na sequência, tá bom? Pode assistir o vídeo do início ao fim, não precisa parar, voltar, só assistir esse vídeo aí, é um vídeo que muitos de vocês já podem ter assistido, mas a gente vai reforçar aqui agora, tá bom? Se alguém tiver problema, por favor, levanta a mão, fala que está tendo problema, abre o microfone para acessar esse link daí. É a iniciação da tradução em organismos procariotos.
Prontinho. Eu espero que vocês tenham assistido aí esse vídeo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar a apresentar meu slide e nós vamos permitir agora vocês tirarem as dúvidas que por acaso tiverem. Eu vou passando aqui os slides e possivelmente aquelas dúvidas que vocês tiveram, vocês vão poder tirar comigo agora, tá bom? A gente assistiu aqui o videozinho e agora a gente vai falar sobre... Opa, peraí. Doido. Pronto, tá aqui. É aqui que a gente tem que estar. Beleza? Então a gente assistiu o vídeo de iniciação e tradução em organismos procariotos, não foi? Não foi, gente? Isso. Beleza. Então, excelente. Então, aí que está aquela questão, né? Quando a gente vai aqui pelos meus slides, a gente vê que eu fiz uma construção aqui bem caseira da situação. E aí, claro, me falta aqueles recursos ali, né, gente? Que a gente viu num vídeo, o primeiro vídeo lá da aula, me falta aqueles recursos de fazer algo bonitão e tal. Então, eu estou tentando fazer aqui, mas vocês me perdoem que isso aqui foi feito de forma bastante caseira. E detalhe, para fazer um videozinho desse aí, eu confesso para vocês que eu ainda tive muita dificuldade, fiquei praticamente o dia inteiro para fazer um vídeo de 4 minutos. Porque realmente é complicado colocar tudo direitinho ali e tal, para poder falar em si. O que nós temos aqui? Nós temos um ribossomo. Esse ribossomo, ele tem 3 regiões que a gente chama didaticamente de sítios. Sítio A, sítio P e sítio E. Principalmente que nessa região aqui, do sítio A, nós temos bem aqui em cima o que a gente chama de sítio de ativação da GTPase, tá? Esse sítio de ativação de GTPase que chegar aqui, ela vai perder um dos fosfatos, é importante dizer isso. E aqui é o centro de decodificação. O que é sítio de decodificação? É onde o anticódon é lido. É importante já começar por aqui. Todo ribossomo, quando termina o processo de tradução anterior, ele está dessa forma, porém tem 2 RNA transportadores aqui que eu omiti nesse caso aqui. Mas lá no final da aula a gente vai ver novamente. O que acontece nessa situação que o ribossomo acabou de trabalhar? Vai chegar uma proteína que é chamada de IF3. IF3 tem uma afinidade por essa regiãozinha que vocês estão vendo aqui no sítio da subunidade menor do ribossomo. E aí, quando IF3 se associa aqui, a subunidade maior sai de cena, porque perde-se o encaixe entre subunidade maior e a subunidade menor. Ok. Com esse sítio A liberado aqui, sem a subunidade maior, cria-se um ambiente favorável para a chegada do fator IF1. Esse fator aqui, ele impede a chegada precoce de um RNA transportador carregado aqui no sítio A. Então, mesmo que haja aqui uma compatibilidade de estrutura, o RNA transportador não chega nessa região, tá bom? Perfeito. Quando IF1 chega, cria-se uma estrutura que é favorável e muito atraente para IF2. Então, IF2, que é uma GTPase, ela se associa aqui em IF1. Tá vendo aqui? Então, esse fator colocado aqui é um sítio de atração para esse RNA transportador específico, que é o transportador da formilmetionina. Então, tRNA formilmetionina vai se associar aqui, porque foi criado um ambiente para ele chegar. Pronto, esse é o complexo de iniciação 30S. Subunidade menor, ligado aos fatores IF1, IF3 e IF2, que é uma GTPase, e o primeiro RNA transportador, que está ligado aqui no sítio P. Esse RNA transportador é o único com essa capacidade de se associar nessa posição. Nenhum outro vai fazer isso. Todos os outros, eles vão chegar no sítio A, que nesse momento está ocupado pelo IF1, ou seja, mais um controle de qualidade. Não tem como uma tradução começar no sítio A. Toda tradução começa no sítio P.
tá bom? Que vai ser onde vai acontecer o primeiro ataque nucleofílico ali para fazer a primeira ligação peptídica. Sobre esse cenário aqui, vocês têm alguma dúvida? Não? Então, vocês viram que é uma sequência, né? IF3 chega, desloca a subunidade maior. IF1 chega, cria um ambiente para IF2-GTP, IF2-GTP chega, cria um ambiente para tRNA-formilmetionina. Olha que legal. Pois bem, nós temos o complexo de iniciação formado. Nessa situação, há uma grande atração aqui para o RNA mensageiro, mas com um detalhe a mais. A subunidade menor tem um RNA ribossômico, que é o RNA16S. Vocês lembram? O rRNA16S está na subunidade menor do ribossomo. Uma porção desse RNA faz pareamento com essa região de todo RNA mensageiro procarioto. Essa região é chamada de Shine-Dalgarno. Então, o pareamento entre o RNA ribossômico da subunidade menor com o Shine-Dalgarno é muito importante. Por quê? Porque favorece o posicionamento do primeiro AUG desse RNA mensageiro. Então, aqui, o que vai acontecer? Pareamento códon-anticódon correto. Como que eu tenho certeza? Porque Shine-Dalgarno está aqui do lado, pareado com o RNA ribossômico. Nessas condições, o que acontece? A interação entre códon e anticódon aqui, nessa posição, faz reduzir a afinidade da subunidade menor do ribossomo com IF3. E aí, nesse caso, né, IF3 sai de cena. Sumiu. Cadê IF3? Não está aqui mais. Mas quando o IF3 sai de cena, quem é que chega? Subunidade maior. Porque não era a IF3 que tinha separado subunidade maior e subunidade menor? Então, quando a IF3 sai de cena, a subunidade maior chega. E aí está pronto. Ribossomo, junto com subunidade menor, completa, né, junto com o RNA mensageiro, o RNA transportador, mas nós temos alguns fatores aqui que eles precisam dar licença, né? Então, o que vai acontecer? A subunidade maior tem numa regiãozinha aqui em cima, aqui, o que a gente chama de um centro de ativação da GTPase, tá? Que é chamado centro de ativação do fator. Centro de ativação do fator. É o centro de GTPase. Então, como nesse caso, aqui não tinha subunidade maior, mas agora tem. Com a subunidade maior aqui, essa GTP é induzida a ser hidrolisada a GDP. Ou seja, ela perde um fosfato. No que IF2-GTP se transforma em IF2-GDP, sai de cena. Saiu. No que IF2-GDP saiu de cena, IF1 também perde afinidade pelo sítio A e sai de cena. E pronto, agora o sítio A está vazio de novo. O que vai acontecer? Vai começar a fase de alongamento da tradução. Dúvidas? O que eu mostrei para vocês aqui até agora? Mostrei que há uma sequência bem ordenada de eventos que favorecem com um final. Ribossomo devidamente associado com o RNA mensageiro e com o primeiro RNA transportador devidamente posicionado no sítio P. Prontinho. Dúvidas? Sem dúvidas. Então, vamos adiante. Bom, pessoal, esse cenário que eu mostrei para vocês tem algumas particularidades, tá? Esses slides aí que eu mostrei para vocês eu mostrei anteriormente, esses aqui para trás,
eu trabalhei neles para deixar nesse jeito, para fazer essa alteração na aula, e espero que tenha sido válido. Por quê? Porque as figuras que vêm nos livros, elas vêm explicando muito bem no texto, mas as figuras propriamente, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com essas figuras e também ler o texto e tentar associar imediatamente com a figura e imaginar isso em movimento. A biologia, o tempo todo, ela requer muita abstração. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então, vamos analisar algumas figuras que vão aparecer nos livros para vocês, para facilitar o estudo e a leitura de vocês. Nós temos subunidade maior, subunidade menor, aqui o RNA mensageiro, aqui o RNA transportador. Reparem que aqui já mostrou, nessa figura, o RNA transportador devidamente posicionado. Porém, cadê os demais fatores que não aparecem nessa figura? Daí é que eu falo que a gente tem que ser um pouquinho crítico em relação às figuras, porque dá muito trabalho fazer essas figuras? Claro que dá. E aí, às vezes, a diagramação, ela se contenta com o foco daquele momento. Lá no texto, talvez esteja falando exatamente dessa situação. E para não confundir o leitor, talvez não mostre os outros elementos que deveriam estar aparecendo aqui. Então, é o detalhe que eu faço para vocês ficarem bem atentos a essas figuras, tá bom? E aqui nós já temos a subunidade maior que chegou, mas eu mostrei para vocês ali atrás. Para a subunidade maior chegar, o fator IF3 tem que sair daqui, tá bom? Sobre a questão da Shine-Dalgarn, essa figura é muito boa, que mostra aqui o RNA mensageiro, e aqui mostra o pareamento entre o RNA mensageiro e o RNA ribossômico, 16S aqui, ó. Esse pareamento posiciona o AUG na posição adequada. Metionina é um dos aminoácidos, um dos 20 aminoácidos, claro, mas a formilmetionina, que tem esse C dupla OH aqui, ó, tá vendo? É o primeiro aminoácido modificado que é colocado nas proteínas das bactérias, dos procariotos. Com a gente não acontece isso, tá bom? Então, o primeiro aminoácido dos procariotos é uma formilmetionina. Aí cai naquela pergunta que o Danilo fez. Por que toda vez é metionina, né? Então, olha, se a gente for analisar todo o contexto, né, o primeiro códon ser o AUG e tal, tudo leva a crer que é um controle de qualidade, que é uma ocorrência que foi positivamente selecionada ao longo da evolução. A ligação correta do RNA mensageiro ali acontece em 3 atos, tá? Aqui eu tenho uma figura aqui do ribossomo, aqui nós temos o RNA mensageiro, aqui, ó, em todo esse espaço laranja aqui, vai ter o RNA ribossômico aqui, e um pedacinho dele está destacado, só um pedacinho. O resto foi ignorado, mas para não confundir nossa visão. Observem que aqui tem um pareamento, e esse pareamento que acontece nessa região ajuda a posicionar o AUG bem aqui debaixo do sítio P. Então, a Shine-Dalgarn, que acontece só em procarioto. Isso não vai acontecer em eucarioto, hein? Eucarioto é diferente. Vai ajudar a iniciar a tradução. Então, a ligação correta, essa ligação correta que vocês estão vendo aqui, ela pode ser explicada por esse pareamento, né? Que está em destaque aqui, coloquei um pouquinho maior aqui o ribossom, o RNA ribossom, não, o RNA mensageiro, e aqui um pouquinho maior o RNA ribossômico aqui, só para mostrar para vocês que tem esse pareamento aqui. Um segundo ato aqui, esse RNA transportador, que é o único que consegue chegar diretamente no sítio P, todos os demais vão ter que chegar pelo sítio A. E, por fim, esse pareamento códon-anticódon aqui também garante a precisão. Prezadas, se isso aqui não acontecer, a tradução não inicia, tá? Então, mais uma vez, a gente pode acreditar no controle de qualidade aqui. Portanto, a iniciação da tradução envolve 3 fatores que eu mostrei para vocês ali, né?
O fator IF3 ajuda a separar a subunidade maior do ribossomo. Você vê que essa imagem não mostra isso. Daí a nossa criticidade, né? Ou criticidade. IF1 entra aqui e previne a chegada de RNAs transportadores no sítio A. E o IF2-GTP é aquele que ajuda o primeiro RNA transportador a chegar no sítio correto, tá? Ajuda esse primeiro RNA transportador a chegar aqui. Então, são 3 fatores de iniciação chamados IF, Initiation Factor, né? E aí, só para destacar. E depois que esses fatores saem de cena, vai aí ter o início da tradução em procariotos. Tá bom? Essa figura já mostra o IF3 chegando e a subunidade maior sendo deslocada. Aqui mostra o IF2 chegando, daí a pouco vai chegar aqui o RNA transportador, aqui ó, chegou, o RNA transportador chegou aqui, tá vendo? Depois, com a saída do fator 3, a subunidade maior chega. Depois que a subunidade maior chega com o seu centro de ativação do fator aqui, a GTPase hidrolisada, GDP, sai de cena, o fator 1 também sai de cena, e aí... Ou seja, essa é uma figura mais completinha. Ela traz aqui tudo certinho, né? Aí o que eu disse para vocês naquele vídeo, de repente, nesse slide aqui, você consegue contar essa história. Olha a iniciação em eucariotos. Concorda que é complexo? Como que a gente faz para estudar algo complexo? A gente separa em partes. Separando em partes, você vai entendendo as pequenas partes, depois você junta as peças. E é isso que eu tentei fazer no nosso segundo vídeo, tá bom? Olha a quantidade de elementos que aparecem aqui, gente. Vocês estão vendo? Ao invés de eu ficar detalhando essa figura, nós vamos assistir mais um videozinho, tá? Vou colocar para vocês aí no chat. Antes, claro, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação à iniciação da tradução em procariotos, porque agora a gente vai falar de eucariotos. Alguma dúvida? Não? Então, bora lá. Beleza, pessoal? Clica aqui, vou dar um tempinho aí para vocês, tá? E aí a gente volta a falar daqui a pouco.
Prontinho? Estão vendo minha tela aqui de novo, né? Tudo certinho? Agora vamos dar uma passada de novo aí nessas questões e destacar. Se tiver dúvida, pergunta, por favor. Vamos lá. Vocês vão ver muita semelhança entre procarioto e eucarioto. Acontece que os eucariotos, em geral, eles têm uma maior complexidade. Só um minutinho aqui, rapidinho. Então, vocês vão ver uma certa semelhança. E aí, a diferença que vocês vão encontrar é que existem um pouco mais de fatores e acaba sendo um pouco mais, como vou chamar aqui no caso, complexo. É como se tivessem mais pontos de garantia, mais pontos de checagem. O eucarioto ele é mais complexo, vocês já sabem disso aí, né? Mas o funcionamento, dá uma olhadinha. E e F3 se associa aqui na subunidade menor do ribossomo, e isso faz dissociar a subunidade maior. E e F1A, o E aqui, ó, é de eucarioto, tá bom? Então, E e F1A ocupa essa região aqui da subunidade menor, impedindo a chegada de RNAs transportadores aqui no sítio A precocemente, antes do tempo. Só que EIF1A também serve de sítio de atração e sítio de interação com esse fator aqui, que é uma GTPase. EIF5B, você vê que está ligado com GTP, é porque é uma GTPase. Tá bom? Então, perfeito. Nessa condição que vocês estão vendo aqui, EIF3, EIF1A, EIF5B, cria-se uma estrutura que é atrativa, bioquimicamente falando, para o RNA transportador associado a esse fator de iniciação EIF2, que também é uma GTPase. Então, essa unidade que vocês estão vendo aqui vai se encaixar exatamente nessa posição, ó. Tá vendo? Tudo uma questão de atração. Chega um, depois chega outro, depois chega outro. Esse é o complexo de pré-iniciação que, assim como nos procariotos, certo? Assim como nos procariotos, aqui nos eucariotos também é formado. Vamos adiante. Complexo de pré-iniciação pronto, vai ter que chegar aqui o RNA mensageiro, concorda? Pois bem, mas não é uma simples colocação do RNA mensageiro. Proteínas vão garantir essa ligação de uma forma fidedigna. Vamos lá. Para começar, o capacete 5' é reconhecido por um fator. Quando eu falo fator, gente, pensa em proteína, tá? Tem umas proteínas que são fatores de iniciação que vão se associar aqui. Nesse caso aqui, é EIF4E, que se associa aqui ao capacete 5'. Junto com esse fator, vão se associar esses outros dois, que são também EIF4, só que tem uma pequena variação e por isso tem letra diferente. Aqui é E, aqui é G e aqui é A. E reparem vocês que mais um fator dessa família 4 chega aqui em cima, que é o fator B. Beleza. Esse fator reconhece o capacete, esses dois fatores reconhecem sequências inespecíficas do RNA mensageiro, mas não chegariam aqui sozinho, né? Sem o EIF4E, esses dois não chegariam. E esse também, que é o EIF4B, não chegaria também se não fossem esses outros três. Ou seja, vocês vão vendo que é uma cadeia de uma sequência, né? De interações. A vantagem dessa proteína que vocês estão vendo em azul é que ela também tem uma atividade helicase. E que se por acaso aparecer algum grampo aqui, essa helicase dissolve esse grampo para facilitar a dinâmica da situação. Tá bom? Ok. Uma vez que foi formado isso daqui, aí sim, o que vai acontecer? Ó? Esse complexo de pré-iniciação tem uma atração com esse complexo aqui que vocês estão vendo junto com o RNA mensageiro. EIF3 tem uma certa afinidade com esses fatores aqui, ó,
que estão ligados no capacete, e isso garante essa interação. São vários fatores, pessoal, vários fatores, mas cada um deles tem a sua significância, tá bom? Sem eles, com certeza, o sistema não seria o mesmo. Então, o complexo de pré-iniciação reconhece o capacete 5 linha por meio desse complexo, que é chamado IF4F no conjunto, tá? Mas é o E, o G e o A. Então, beleza, complexo de iniciação reconhece o capacete 5 linha por meio dessas interações, e essas interações entre o fator IF3 e o fator EIF4 auxiliam muito bem essa união que vocês estão vendo aqui. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Vou trocar de slide, mantendo essa figura que vocês estão vendo aqui, tá? Pronto. A diferença é que apareceu essa seta, mostrando que vai acontecer um escaneamento. Então, reparem que esse complexo todinho, que parece até um barquinho à vela, né? Ele vai navegar por sobre o RNA mensageiro até que se encontre um porto seguro. Esse porto vai ser a interação entre o anticódon com o primeiro AUG que encontrar pela frente. Tá? Então, nesse escaneamento, reparem que o complexo aqui de iniciação vai parar exatamente aqui. Com essa interação entre anticódon e códon, esse fator EIF2GTP perde um fosfato e se transforma em EIF2GDP. E aí, sai de cena. Com essa saída, EIF3 também sai de cena. E o EIF4B, que é quem é a helicase aqui, também sai de cena. Vocês já sabem, quando o fator do tipo 3 sai aqui da subunidade menor, quem é que chega? Subunidade maior. Subunidade maior chegou, tem aqui o centro de ativação do fator, né? Que vocês já sabem, que vai fazer com que EIF5BGTP se transforme em EIF5BGDP. Certo? E nessa situação de EIF5GDP, vai sair de cena. Repetindo que eu gaguejei. Nós temos aqui a chegada da subunidade maior. Essa GTPase vai ser ativada a se hidrolisar, vai ser estimulada a hidrólise e vai perder um de seus fosfatos. No que perde um de seus fosfatos, ela deixa a cena. Pronto, deixou. Fica faltando só o fator EIF1A, que impede a chegada dos próximos RNAs transportadores aqui. Mas nesse cenário, que tem aqui tudo certinho, EIF1A não tem mais afinidade por este complexo e sai de cena. Prontinho, nós temos o complexo de iniciação 80S devidamente pronto para a chegada dos próximos RNAs transportadores aqui e começar a fase de alongamento da tradução. Dúvidas? Professor, aquele último complexo que sai, ele só sai na região AUG, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. A hora que eu chegar nele, você fala qual é? Esse. Esse aqui. Deixa eu entender sua pergunta de novo. Vamos ver uma fase anterior? A fase anterior é essa. A partir desse ponto aqui, ou não? Eu acho. Ah, tá. Você está falando do AUG, né? Não, é
F1A, EIF1A, o último que sai. EIF1A, ele sai por último. E só Tá? sai quando acopla no AUG, né? Na região AUG do... Não, ele não está no AUG, tá? Não, Ele mas não ele só sai. sai quando do complexo se acopla no região AUG, ou não? Ele só, na verdade, é o seguinte. Então, vamos lá. EIF1A, né? Dá uma olhadinha que EIF1A está no sítio A. O sítio A é diferente do sítio P. Tá? No sítio P aqui, ó, tá o transportador. Quem está no AUG é o RNA transportador. É ele que está aqui, ó. Assim. Quando nós temos essa interação AUG transportador, quem perde afinidade aqui, no caso, é EIF2 GTP, que se transforma em EIF2-GDP, sai de cena, e o EIF3 também sai de cena. Aí, seguindo adiante na sua dúvida, nós ainda temos aqui dois fatores, o 5B e o 1A. O 5B, como é uma GTPase, quando a subunidade maior chega, a própria subunidade maior faz com que 5B se hidrolise a GDP. Então, nesse caso, ela sai de cena. E aí, por fim, 1A, nesse complexo que tem subunidade maior, subunidade menor, EF1A perde a sua afinidade pelo sítio A aqui, ó, e também sai de cena. Entendeu? E aí o complexo está formado para começar o alongamento da tradução. Beleza, professor, obrigado. Beleza? Então, Ô, professor, pois não. senhor, volta só um... Quando o primeiro sítio sai, por favor, só para mim olhar um negócio. Ah, não, tá certo. É isso, mano. Certinho? Certinho. É porque eu queria ver a subunidade maior depois que o EIF3 sai. Exatamente, perfeito. Depois que E e F3 sai de cena, é que a subunidade maior chega. Eu acho, gente, que assim, a minha disciplina aqui, a PGM 530, ela... Socorrendo aqui a menina, viu? Então, é o seguinte, gente, essa disciplina PGM 530, ela não ensina não, né, porque eu não tenho essa pretensão de ensinar, eu tenho, assim, o meu objetivo aqui é ajudá-los a formar esse conceito, né, então, ensinar é uma coisa, nossa, é muito mais profunda, né. Então, essa disciplina PGM 530, ela tem um significado, se você absorver esse significado, vai facilitar muito o entendimento, que é qual? Percebam as interações bioquímicas, de proteína-proteína, proteína-DNA, entendam que isso acontece. Porque quando você imagina que isso acontecendo, você consegue perceber por que um fator não chega antes do outro. Por que existe essa ordem? Por que não pode ser ordem trocada? É porque entre as moléculas são criadas e desfeitas pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas, as interações hidrofóbicas permitem a formação de estruturas. Então, pensem nesse arcabouço. E aí, gente, o que vai acontecer? A simples ligação de um íon muda um pouquinho a molécula. No que muda a molécula, muda a sua interação com uma terceira. Então, nesse sentido, vocês conseguem perceber, passando rapidamente aqui, ó, olha só. Ó, vou falar rapidamente, olha só. Falando rapidamente, ó. IF3 chega, sai ribossomo maior, né? IF1 chega, não deixa chegar RNA transportador ali. IF1 é sítio para IF5. IF5 chega. IF5 é sítio para tRNA e F2. Eles chegam, beleza. Capacete 5' é sítio para IF4E, que é sítio para IF4G, que é sítio para IF4A, que é sítio para IF4B. Beleza. E IF3 é sítio para IF4E. Associam, certo? Beleza.
escaneamento. União códon-anticódon faz com que EIF2-GTP saia de cena como GDP, certo? E aqui, EIF3 também sai de cena. Por quê? Porque perde afinidade. A saída de uma molécula representa muito para o contexto. EIF4B sai de cena. Então, se todo mundo que saiu de cena, chega à subunidade maior. Com a chegada à subunidade maior, EIF5B, que é uma GTPase, perde um dos seus fosfatos e vira GDP, ao invés de GTP. E a gente vai perceber que ela vai sair de cena, porque na forma de GTP, ela não fica aqui. Então, ela perde afinidade com um A. E agora, um A, à medida que tem aqui a subunidade maior, ela também é como deslocada daqui, e ela sai de cena. Então, se você percebe, uma coisa acontece após a outra, e aquilo que é complexo fica simplificado. Por quê? Porque você vai perceber que uma coisa desencadeia a outra acontecer. Aí pronto, você consegue explicar toda essa dinâmica da iniciação da produção. Tá, gente? Então, o meu recado principal na PGM 530 é: perceba as interações intermoleculares. Que percebendo as interações intermoleculares, por mais que você não vá trabalhar com biologia molecular, você, quando precisar de uma determinada PCR, você vai entender por que tem que colocar magnésio na reação. Quando a PCR não der certo, você vai olhar para o pH para ver se o pH da amostra lá tá certo, porque senão a enzima não atua, porque ela muda um pouquinho de forma. Então, são coisas que a gente consegue tomar decisão se a gente conhecer essas questões. Então, perceba as interações bioquímicas, eu acho que é o principal recado, tá? E aí, isso aí serve como uma reflexão no meio da história aqui, mas a gente não pode parar aí, porque a gente tem mais duas situações para ver aqui na frente. E agora é alongamento da tradução. Pergunta: assistiu o videozinho e depois a explicação, tá ajudando a entender a situação aqui, gente? Porque eu tenho mais dois para mostrar. Tá. Eu posso pular o vídeo e a gente ir direto para a explicação. O videozinho é bom, professor. É bom? Então vamos lá. Vamos agora para o terceiro vídeo aqui e depois lembrando, tá? Esse vídeo, assiste o vídeo sem se preocupar em parar o vídeo, porque na sequência eu vou passar por ele, mas dando oportunidade para vocês verem cada etapa e eu falando junto ali, transformando isso dinamicamente aí, tá bom? Vamos lá então, próximo vídeo. Prontinho, é esse daí, pessoal. Ele é um pouquinho maior, mas é porque tem mais elementos.
Prontinho? Vamos lá agora, hein? Esse vídeo, por ele ser mais longo, talvez ali vão surgir mais dúvidas. Não deixe de perguntar, tá bom? A vantagem é que esse vídeo está no YouTube, então fica fácil de assistir de novo depois dessa aula para fazer os exercícios e tal, e fortalecer o aprendizado. Mas lembrando, hein, gente, não deixe de ler o livro-texto. Vamos lá. Então, o que aconteceu anteriormente? Foi formado esse contexto nos procariotos e esse contexto nos eucariotos. Sítio A está liberado para começar o alongamento. Então, o que a gente vai ver agora é uma repetição de eventos. O que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar uma vez, vai se repetir, 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 até chegar no códon de parada. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, são 3 fases aqui no alongamento, tá? Ligação do RNA carregado com o aminoácido, RNA transportador carregado com o seu aminoácido, que a gente chama de aminoácido tRNA, nessa posição. Nessa figura aqui está mostrando para a gente o RNA transportador da treonina. Ele posicionou aqui, por quê? Porque aqui no RNA mensageiro tem o códon para a treonina. Então, tem o pareamento aqui códon-anticódon, e aí a treonina vai ser colocada na posição certinha para acontecer aqui aquele ataque nucleofílico, e aí sim, a treonina ser ligada com a formilmetionina, tá? Igual vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a segunda etapa, né? É a formação da ligação peptídica, que é esse ataque nucleofílico da treonina com a formilmetionina. E depois que isso aqui acontece, veja que o sítio A agora carrega o peptídeo. Então, o que precisa de acontecer? Esse RNA transportador, que não está carregando mais nada, tem que passar para o sítio E. E esse RNA transportador, que está carregando aqui 2 aminoácidos, tem que passar para o sítio P, para liberar o sítio A para a chegada do próximo RNA transportador, tá? E isso aqui, esse movimento, a gente chama de translocação, que é esse movimento aqui dos RNAs transportadores. E é isso que nós vamos falar na fase de alongamento da tradução. Começando pela ligação do aminoácido tRNA ao sítio A. Como vocês viram, é uma fase muito delicada e tem alguns pontos que a gente tem que destacar aqui na nossa aula. Para começo de conversa, esse fator EF2 é o fator de elongamento, tá? Que é elongation factor, tá em inglês. Esse fator aqui acompanha todo o RNA transportador para essa posição. Então, é importante a gente saber que esse fator laranja aqui, que é chamado de EF2, está ligado com o GTP. Reparem a posição que ele ocupa. Exatamente a posição que encobre o aminoácido. Ou seja, não ocorre ataque nucleofílico entre RNAs transportadores, obviamente, porque eles estão cobertos. Isso aqui é até uma segurança, né? Não vai ter um ataque nucleofílico de forma aleatória, porque o EF2-GTP não deixa isso acontecer. Então, para acontecer ataque nucleofílico, EF2-GTP tem que sair de cena. Então, tá jóia. Nesse caso aqui, reparem vocês que o RNA transportador, com o seu devido aminoácido, ocupou o sítio A. E aqui nessa posição, EF2, que é uma GTPase, ocupa o centro de ligação do fator, centro de ativação do fator, tem alguns nomes que vão aparecer por aí. E aí, nesse sítio, a gente sabe o que acontece. GTPase que chega aqui vai ser hidrolisada e sai de cena. Agora sim, esse RNA transportador sofre um giro e o aminoácido é colocado aqui pertinho do peptídeo que está sendo formado. E vai acontecer um ataque nucleofílico aqui, onde esse RNA transportador, que é o aminoácido tRNA, vai fazer um ataque nesse transportador aqui, que é um peptidil tRNA. Por que peptidil tRNA? Porque é um tRNA que está carregando um peptídeo. Esse é um tRNA que está carregando um aminoácido só. Então, vai ter aqui, sim, um ataque nucleofílico. Tá? Pois bem,
Mas 3 mecanismos garantem esse pareamento correto entre o RNA transportador e o RNA mensageiro. Confere comigo aqui. Ó. Vamos lá. Primeiro mecanismo que assegura o pareamento correto é essa interação códon-anticódon. Além da trinca aqui, ó, G pareia com C, C pareia com G e A pareia com U, aqui está no RNA mensageiro, aqui está no RNA transportador, só para destacar. Repare que a alça aqui do RNA ribossômico tem 2 adeninas, elas fazem aqui ponte de hidrogênio com um sulco maior do sulco menor, perdão, desse pareamento aqui, RNA mensageiro, RNA transportador. Então, é mais uma garantia de que esse pareamento é correto, aí torna um pouquinho mais firme. Agora, se o pareamento for incorreto, observe que não há essa força. Resultado, esse transportador equivocado chega e sai na mesma velocidade. Ele não fica. Isso é uma garantia. Isso é uma garantia. E vai ter uma outra, tá? Vai ter uma outra garantia. Então, esse é o primeiro mecanismo. Pareamento correto, códon-anticódon. É o principal, inclusive. Reparem a posição que vai estar bem em pezinho aqui o RNA transportador. E repara a posição inclinada aqui, ó, do RNA transportador. Isso vai para o nosso segundo mecanismo. O nosso segundo mecanismo é o correto posicionamento de EF2 no centro de ligação do fator. Porque quando EF2 ocupa essa posição, a GTPase aqui é hidrolisada. E aí vai se tornar EF2 GDP e vai sair de cena. E aí o aminoácido que estava encoberto não está mais. Não está mais. Como seria no pareamento incorreto? Olha aqui como seria no pareamento incorreto. EFTU fica distante do centro de ligação do fator e não se hidrolisa. Resultado, liga e desliga e sai de cena. Ó, você não está certo, não. Vai ter que ser outro. Hein? Tá bom? Esse é o segundo mecanismo. E aqui, ó, depois desse segundo mecanismo, que é a hidrólise do GTP, eu faço um gancho com o terceiro mecanismo. Qual é o terceiro mecanismo? É esse giro que o aminoácido acaba sofrendo aqui junto com o seu transportador. No pareamento correto, esse giro é perfeito, o aminoácido é devidamente posicionado para o ataque nucleofílico aqui, ó. Tá? Quando é incorreto, esse giro, obviamente, não vai acontecer, o RNA transportador bate aqui e sai. Portanto, pessoal, são 3 mecanismos que garantem que o RNA transportador certo se pareie. Interação códon-anticódon, atividade GTPase, no centro de ligação do fator, e giro correto do RNA transportador, que a gente chama de acomodação, tá? Bom, uma vez que ligou aqui o aminoácido certo, ligou aqui, não, perdão, o aminoácido tRNA é o aminoácido certo, mas junto com o seu RNA transportador, obviamente. Nós vamos para a segunda etapa do alongamento, que é a formação da ligação peptídica. Na verdade, resumindo a história para vocês, é o seguinte, ó. Esse é o peptidil tRNA. Esse é o RNA transportador que está carregando toda a cadeia peptídica aqui que está sendo sintetizada. Esse é o aminoácido tRNA. Ele está carregando só o aminoácido dele. Então, o que acontece? Aqui, ó, a extremidade NH desse aminoácido que vocês estão vendo aqui, vai fazer o ataque nucleofílico aqui, ó. Vai ter uma reorganização dos elétrons, e reparem vocês que o peptidil tRNA perde o seu peptídeo para o aminoácido tRNA, que agora está ligado a ele. Ou seja, é como se ele catasse o peptidil desse RNA transportador aqui. E agora, veja, esse virou um transportador vazio e esse aminoácido tRNA se transforma em peptidil tRNA. Tá?
E aqui, gente, só para mostrar, só para ilustrar isso aqui, a importância disso, porque aqui a gente mostrou só as moléculas, né? Só mostrou as moléculas. Mas a gente não pode perder essa oportunidade. Dá uma olhadinha aqui em cinza, aqui está o RNA ribossômico, tá? Em roxo estão as proteínas que fazem parte da subunidade maior do ribossomo, tá bom? Aqui, ó, em verde e vermelho, estão as extremidades dos RNAs transportadores, no sítio A e no sítio P. O que que acontece? O RNA ribossômico, agora nós estamos falando do RNA ribossômico 23S, que é aquele que ocupa a subunidade maior, ela posiciona o CCA, que é a citosina, citosina, adenina do RNA transportador, posicionando o grupo alfa-amino do aminoácido, né, claro, do RNA transportador do sítio A para o ataque nucleofílico. Então, há um pareamento de bases aqui. O RNA ribossômico tem uma importância fundamental, e por isso que o ribossomo é uma ribosima. Por quê? Porque o ribossomo, ele favorece um ataque nucleofílico acontecer, uma situação de síntese. Na célula, isso não vai acontecer a não ser nessa região do ribossomo. Porque tem que aproximar na posição certa, e não é só isso. A aproximação entre aminoácidos é insuficiente. Nucleotídeos da peptidiltransferase vão aceitar um hidrogênio daquele NH2, e aí esse grupo amino vai ficar eletronegativo. Agora sim ele pode fazer o ataque nucleofílico. Entenderam a importância do 23S RNA? É ele quem possibilita não só a aproximação, mas também a formação de uma unidade eletronegativa do aminoácido que chega. E esse aminoácido que chega vai fazer o ataque nucleofílico. E vai catar o peptidil do RNA transportador que está na frente. Certo? Pessoal, dúvidas? Posso seguir? No alongamento, falta só agora essa etapa. Depois que ocorreu a ligação peptídica, né? Que esse aminoácido catou o peptídeo para si, vai acontecer a translocação, que é o quê? É o movimento. Esse RNA transportador que agora está carregando o peptídeo tem que passar para o sítio P. E esse transportador que está no sítio P precisa passar para o sítio E, para abrir espaço para a chegada do próximo tRNA aqui, ó, nessa região. Ou seja, isso aqui vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. A formação da ligação peptídica e o fator de alongamento EFG é um assunto principal quando a gente pensa em translocação. Porque veja só o que acontece. Quando se dá o ataque nucleofílico, nessa posição que vocês estão vendo aqui, o RNA transportador que está no sítio P, ele passa a ter um estado híbrido. Por quê? Porque na parte da base, ele está no sítio P. Na parte da extremidade 3', ele ocupa o sítio E. Por isso é híbrido, porque ele ocupa dois sítios, o P na base e o E na cabeceira. O tRNA do sítio A, na base, ele está no sítio A. Tá vendo aqui? Mas lá na extremidade 3', ele já está ocupando o sítio P. Ele já está se inclinando. E olha o que surge aqui, ó. Um espaço. Surge um espaço. E nesse espaço aqui, cabe uma GTPase do tipo EFG. Ela ocupa esse espaço que vocês estão vendo aqui. E aí, quando uma GTPase chega aqui nessa região, que a gente conhece, que é o centro de ligação do fator, certo? Centro de ligação do fator. Esse GTP vai ser hidrolisado a GDP. Aí eu tenho que puxar o próximo slide. E quando ele é hidrolisado a GDP, repare que EFG muda de conformação e se estica.
passando a ocupar aqui, ó, bem a região do centro de decodificação, que é o centro de interação códon-anticódon. Quando faz isso, empurra para frente o tRNA que está ligado aqui nesse códon amarelo aqui, está representado em pura. Empurrou para frente. E aquele transportador que estava no sítio P, ele também é deslocado no efeito dominó, né? Efeito dominó. Resultado, depois que EF2-GTP foi hidrolisado a GDP, faz o serviço e sai de cena. O RNA transportador que estava no sítio P chega no sítio E e é deslocado. O sítio A está vazio de novo. Certinho? Só revisando. Abriu espaço, chegou EFG hidrolisou, empurrou os RNA transportadores para frente, sai de cena, abriu espaço para nova rodada de alongamento. Bom, e aí vem a reciclagem, né? Porque esse EFG-GTP, ele vai atuar sucessivas vezes. E aí o GDP precisa ser trocado por GTP. Aí é muito fácil. GTP não fica muito tempo ligado com EFG e sai. EFG não fica muito tempo sozinho. GTP ocupa essa posição. E volta a ter essa formação, para voltar a formar mais uma ligação. Tá bom? Então, EFG é reciclado a EFG-GTP continuamente. Do mesmo jeito que é reciclado EF2. Lembra que EF2-GTP é o fator de alongamento que acompanha todo o aminoácido que vai entrar. Não tem jeito. Todo aminoácido que for entrar ali junto com o RNA transportador vai ser levado para aquela posição com o F2-GTP. Então, F2-GDP não pode ficar assim. E a troca aqui é muito fácil também. Envolve esse fator chamado TS. Quando EFTU está ligado a GDP, EFTS se associa. No que EFTS se associa, GDP não fica e sai. No que EFTS está ligado com EFTU, GTP se associa. No que GTP se associa, EFTS sai. EFTU com GTP se liga no aminoácido tRNA e agora está pronto para entrar de novo, para entrar lá na tradução. E isso vai acontecendo sucessivas vezes. Aqui está a figurinha aqui do jeito que vem no livro, né? No livro vem assim, ó, FTU-GTP, chega aqui, né? Aí FTU-GTP é convertida a GDP, entra TS, sai GDP. Entra GTP, sai TS. Tá aqui, ó, GTP reciclado de novo, que se liga no novo transportador, que vai entrar aqui e esse ciclo vai se repetindo. Tá bom? E o EFG é assim que vem no livro, tá, gente? Empurra, né? Os transportadores para o sítio para frente, liberando o sítio A para a chegada do próximo RNA transportador. Bom, esse é o alongamento da tradução, tá? Esse é o alongamento da tradução. Isso vai acontecer repetidas vezes. Até quando? Eu tô perguntando. De termo, código de termo. Muito bem. Até chegar aqui o códon de parada, que é o chamado stop códon. Então, agora a gente vai para a nossa terminação da tradução. E aí eu vou mostrar só para vocês aqui mais um slide aqui que mostra o seguinte, ó. A tradução em 4 passos.
chega um RNA transportador com seu aminoácido, se dá a ligação peptídica, ocorre a translocação, de novo, vai se repetir a chegada do próximo aminoácido, até que aconteça de aparecer aqui o códon de parada. E aí a gente chega na terminação da tradução. Vamos para mais um videozinho? E aí a gente encerra a sessão de vídeos de hoje. Eu espero que a estratégia esteja dando certo. Esse é o vídeo, pessoal. Coloca aí. Assim que ele terminar, a gente retoma, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí. Tirar o meu microfone, né?
Prontinho, pessoal. Então, vamos lá, né? Encerrar aqui. Agora, a gente vê que são vários elementos que aparecem, mas que se a gente for separando, fatiando essas informações, a gente entende as partes e depois tenta juntar. Tá bom? Vamos lá. Recordando 3 eventos do alongamento e tradução, né? Nós temos a ligação do aminoácido tRNA ao sítio A, nós temos a formação da ligação peptídica e nós temos a translocação dos RNAs transportadores dos sítios em que estão para um sítio adiante, certo? Do sítio P para o sítio A do sítio A para o sítio P, tornando o sítio A vazio. Isso vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. A cadeia polipeptídica vai crescer, vai crescer, vai crescer, até que surja aqui um stop codon, que pode ser o AA, o AG ou o GA. E aí, quando acontece esses stop codons, o AA e o AG, um fator chamado RF1 reconhece como um códon de parada. Se for o AA, que é o mesmo aqui, tá? Ou o GA, o fator RF2 reconhece. Ou seja, aquele fator que estiver mais próximo e reconhecer vai atuar. Tá bom? E aí a gente vai ver ali que depois que esse fator vai fazer o trabalho que tem que fazer, que é estimular a hidrólise ali do peptídeo, né? RF3, que é um fator da classe 2, vai chegar e vai tirar RF1 de cena, terminando a tradução. Nos eucariotos, ao invés de 2, só tem um fator que reconhece os 3 stop codons. E tem um fator que faz um papel análogo ao que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Então, vamos lá. Surgiu aqui o stop codon. Chega, então, em cena o RF1, por exemplo. Vamos falar do RF1, tá? Mas pensa que o RF2 também pode fazer a mesma coisa. Então, existe aqui uma região que reconhece aqui o stop codon. Então, é uma interação entre proteína e RNA mensageiro. É isso mesmo. Proteína, RNA mensageiro. Então, aqui tem um reconhecimento. Não existe um tRNA para essa informação, para esse código. Então, quem reconhece isso daqui é o fator de terminação. Encontrou aqui. Lá em cima, perto da peptidiltransferase, fica um domíniozinho que é formado por 3 aminoácidos, glicina, glicina e glutamina. Não se sabe se aqui, no caso, ela induz esse ataque nucleofílico ou se ela favorece que isso aqui aconteça, tá? Mas o fato é que depois que ela ocupa esse espaço aqui, ocorre um rompimento desse último aminoácido com o seu transportador e a proteína é liberada no ambiente, tá? Então, aí, no caso, vai ter a hidrólise do tRNA peptídeo. Nesse caso aqui, agora, o que nós temos? 2 RNAs transportadores aqui, um fator de terminação aqui no sítio A, e uma região aqui, ó, um espaço físico, que cabe uma proteína chamada RF3. É o fator da classe 2 que eu falei para vocês. Ela chega aqui como GDP, na sua forma GDP. Mas quando está interagindo com RF1, GDP é trocada por GTP. E nisso que ocorre essa troca, o fator da classe 1 é simplesmente deslocado. Assim que entra o GTP, esse fator da classe 1 sai de cena. E aí o fator da classe 2, que é o RF-GTP, né? Ele ocupa o centro de ativação do fator. Um diálogo paralelo aqui com a minha filha, tá, gente? Mas vamos lá. Aí, quando o RF3-GTP ocupa aqui o centro de ligação do fator,
GTP é hidrolisado a GDP. E aí, nessa conformação ligada a GDP, sai de cena. Pronto. Assim terminou a tradução. Desse jeitinho termina a tradução. O que fica faltando para a gente? A tradução terminou. Fica faltando falar da reciclagem do ribossomo, porque o ribossomo aqui, ó, ele está ligado com 2 RNA transportadores e o RNA mensageiro. Tem subunidade maior, subunidade menor, e como a gente sabe, o próprio ribossomo vai ter que traduzir outras proteínas, concorda? Então, isso aqui tem que ser reciclado. Vamos para a reciclagem agora do ribossomo. Na reciclagem do ribossomo, vai surgir o fator de reciclagem do ribossomo chamado RRF, para fazer referência à função. E nessa situação, RRF ocupa o sítio A. Por que ocupa o sítio A? Porque aqui o sítio A está vazio, não tem RNA transportador aqui, não tem peptidil aqui, então RRF chega no sítio A. No que RRF chega no sítio A, reparem que sobra um espaço físico aqui, que vai chegar EFG-GTP, ocupa aqui. No que EFG-GTP ocupa esse espaço, há a hidrólise de GTP a GDP, esticando aqui, ó, mudando de conformação, empurrando o RRF para frente, que por efeito dominó, desloca os 2 RNAs transportadores. Pronto, saiu aqui os 2 RNAs transportadores. Nessa condição que vocês estão vendo aqui, EFG-GDP sai de cena, RRF sai de cena, RNA mensageiro sai de cena. Pronto, agora nós temos o ribossomo, subunidade maior e menor, sem nada, livre. E aí, como é que termina a reciclagem? Exatamente como começa a tradução. O fator IF3 se liga aqui no sítio E e desloca a subunidade maior, e agora a subunidade menor está pronta para uma nova rodada de tradução. E aí finaliza o ciclo. Dúvidas? Ô, gente, pelo menos fala que não gostou, fala que tá ruim, fala alguma coisa, pelo amor de Deus aí, ué. Tá doido? Só eu tô falando. É que é muita informação, a gente vai processando aos poucos. Ah, exatamente. Não, pelo menos, gente, faz alguma pergunta para consolidar algo que vocês viram que é interessante e tal, porque sem brincadeira, gente. Eu tô dando aula para uma tela. Tô aqui fazendo um esforço danado, minha cabeça tá fervendo. Entendeu? Eu tô descascando uma laranja para minha filha para ela não chorar. Tô falando, não tem nenhum feedback. Eu penso, ou tá lindo, ou tá uma porcaria. E aí, como vocês não falam nada, eu acredito na segunda alternativa. Filha, tá pronto. Tá, para mim tá bom, professor, só que para mim fixar eu tenho que dar uma lida no livro aí e depois eu volto. Com certeza. Eu faço assim. Com certeza. Senão eu não dou conta de fixar. A leitura é fundamental. Manuela, tá aqui, filha. Pessoal, rapidinho, tá? Criança em silêncio. Então, beleza, vamos finalizando então, né, gente? Finalizou o ciclo aqui. A terminação da tradução em reciclados dos ribossomos em eucariotos é semelhante. Tem alguns passos aqui que podem ser um pouco diferentes, mas, no geral, a ideia é a mesma. Por que eu não vou falar da reciclagem dos eucariotos, do ribossomo eucarioto aqui? Gente, já tá bom de informação, né? E aí, claro, primeiro consolida, depois a leitura aqui. Com uma simples leitura, você vai pegar as principais diferenças e vai resolver tranquilamente. Essa circularização é bem interessante também, resolvi destacar porque
Entre os fatores que reconhecem aqui o capacete 5' né? O fator. Tem aqui umas proteínas que reconhecem a cauda poliar. Essa interação aqui faz com que o RNA mensageiro fique no formato circular. No formato circular, qual que é a vantagem? O ribossomo, que segue esse caminho e termina aqui, ele está pronto para pegar de novo o mesmo RNA mensageiro e traduzir de novo, tá? Aí você pode perguntar, então quer dizer que o mesmo RNA mensageiro vai ser traduzido algumas vezes? Vai sim, pessoal, vai sim. E há estudos que lançam a hipótese de que o comprimento da cauda poliar possa estar relacionado com o tempo médio de vida e utilidade de um determinado RNA mensageiro, tá? Então, existem estudos nessa linha, eu acredito nisso daí. Mas tem tempo que eu não leio nada sobre o assunto, não sei a que pé está, infelizmente. Estou precisando ter tempo para ler também essas inovações. Mas a grande vantagem é essa. Termina aqui uma rodada e a subunidade menor é imediatamente ocupada pelos demais fatores, além de I e F3, para uma nova rodada aqui de tradução. Bom, isso aqui é um resumo da ópera, é uma imagem muito simpática que mostra sítio A vazio, né? Mas aqui um stop codon posicionado. Chega aqui um fator de terminação de tradução, que induz aqui a hidrólise do tRNA com TRP, é chamado de hidrólise exatamente porque aqui é adicionada uma molécula de água, tá, gente? No final aqui, ó. E o peptídeo é liberado para seguir seu caminho. Vai fazer parte da membrana, ou vai ser lançado no citoplasma, ou vai para o núcleo, ou vai para a mitocôndria. Então, a proteína vai seguir seu caminho em função das informações que contém. Aqui nós vamos ter o deslocamento dos RNAs transportadores e depois a separação dos membros. Qual que é o problema, pessoal? Figura bonitinha, figura simpática, mas que omite muita informação. Todos os fatores aqui estão omissos, então tem que ter muito cuidado nessa questão, e por isso eu gosto tanto do livro Biologia Molecular do Gene, que pelo menos a experiência que eu tenho de leitura é que ele não se omite, entendeu? Ele sempre está dando informações. No caso dos procariotos, né? Só fazer umas considerações finais sobre os polissomos e tal, os túnel de saída e os cistrons. Nós temos aqui o ribossomo, o RNA mensageiro, né? E aqui a saída da cadeia polipeptídica, exatamente num túnel que acontece aqui dentro da subunidade maior aqui, ó. À medida que os aminoácidos têm uma chegada também de aminoácido aqui, junto com o RNA transportador, aí vai se liberando aqui em cima. No caso dos vários ribossomos podem pegar o mesmo RNA mensageiro, tá, gente? E aí a gente chama isso aqui de polissomo. E outra coisa interessante é que a tradução pode acontecer ao mesmo tempo em que se dá a transcrição. Então, a transcrição está acontecendo, a tradução já pode estar ao mesmo tempo. Aí eu faço uma lembrança lá do controle da transcrição, que a gente falou da atenuação, lá do triptofano, que a tradução e a transcrição podem ser trabalhadas juntas, né? Inclusive faz parte de um dos modelos de controle da regulação lá, da expressão gênica, né? E aí, lembro vocês que isso aqui, gente, acontece muito, tá? O procarioto é muito dinâmico. Bom, e é isso, né? Aqui, mais uma vez, só fortalecendo essa ideia de que cada uma das proteínas aqui, de um operon, ela tem a sua independência das demais. Considerações finais. O ribossomo, manutenção da fase de leitura correta e exatidão do processo de tradução. Montagem das subunidades ribossomais se dá no nucleolo. É importante dizer isso, porque em momento nenhum a gente comentou durante essa aula, né? A subunidade menor
e a subunidade maior são produzidas dentro do núcleo, numa região conhecida como nucleolo. O pessoal da citogenética aí, ó, conhece bem o nucleolo. Essa fábricazinha de subunidades ribossomais, ela é bem evidente. Já na microscopia óptica mesmo já dá para ver. A principal função das proteínas que fazem parte do RNA a função principal parece ser dar estabilidade ao cerne, né? Mas permitir flexões também. Essas proteínas que fazem parte do ribossomo. Entre as funções dos RNAs ribossômicos, encontra-se a verificação da interação códon-anticódon, também a peptidiltransferase, não é verdade? O posicionamento correto do AUG no procarioto. Então, legal saber disso aí. Um segundo código genético pode ser percebido na aminoacilação, ou seja, adição do aminoácido no RNA transportador. Síntese de proteínas em procariotos deve ser compreendida para a exploração molecular, porque na biologia molecular a gente faz isso aqui na rotina, tá, gente? Infelizmente, esse laboratório nosso ali, da genética molecular, ele está no processo de pedir autorização, que é um certificado chamado CQB, para fazermos aí transformações genéticas. No laboratório que eu estava, a gente fazia isso na rotina, que é você clonar genes de plantas num plasmídio que tem expressão em plantas, mas esse plasmídio ele é replicado em bactéria. Então, a gente tem que entender essa questão da síntese de proteínas de procariotos, porque isso aí faz a gente ter competência para tomada de decisão na engenharia genética, que é assunto das nossas próximas aulas aí. A tradução em eucariotos difere em alguns aspectos da tradução nos procariotos, mas a gente consegue bom entendimento de um estudando o outro, tá? Porque uma vez que a gente solidifica uma coisa, fica um pouquinho mais fácil a gente adaptar para as demais. Bom, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma questão? Não. Beleza, pessoal. Então, lembrando, semana que vem, então, a gente faz a nossa última provinha online e depois a gente parte relativamente mais branda da disciplina, né? Que aí é vocês fazerem uns trabalhinhos aí em nível de pesquisa, em nível de aplicação. Então, esse é o meu objetivo para a nossa próxima sessão, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção e até semana que vem, se Deus quiser.